Se eu te dissesse que você nunca, em nenhum momento da sua vida, tocou algo que esteja fora de você, você acreditaria? Se eu te dissesse que tudo o que você chama de mundo externo, universo, realidade, na verdade está acontecendo dentro da sua própria consciência, você me chamaria de louco? Pois bem, prepare-se porque Neville Goddard não apenas disse isso, ele provou. E nos próximos 40 minutos, eu vou te mostrar exatamente como essa descoberta pode transformar absolutamente tudo na sua vida. Você está procurando respostas lá fora. Você está procurando oportunidades lá fora. Você está procurando amor, dinheiro, reconhecimento, felicidade lá fora. E enquanto você continuar procurando no lugar errado, você nunca vai encontrar. Porque o segredo mais bem guardado do universo é este: não existe um lá fora. Nunca existiu. Tudo, absolutamente tudo, está acontecendo dentro de você neste exato momento. Este vídeo vai mudar completamente a forma como você enxerga a realidade. Não é exagero, não é clickbait. É uma promessa baseada nos ensinamentos mais profundos que Neville Goddard deixou em décadas de palestras e livros. Você vai entender por que suas orações não foram atendidas até agora, por que suas visualizações não funcionaram, por que você tem trabalhado tanto sem ver os resultados que deseja. A resposta é simples e ao mesmo tempo devastadora. Você estava procurando no lugar errado. Neville Goddard descobriu algo que pouquíssimas pessoas na história da humanidade compreenderam completamente. Ele descobriu que você não é um ser pequeno num universo gigante. Você é o universo inteiro comprimido num ponto de consciência. Toda estrela, toda galáxia, toda possibilidade, todo futuro, todo passado, tudo isso está dentro de você agora. E quando você entender isso, quando você realmente absorver essa verdade, você vai perceber que nunca mais precisa pedir nada a ninguém, porque você já contém tudo. Fica comigo até o final deste vídeo porque eu vou te entregar não apenas a teoria, mas o método exato que Neville usava para acessar qualquer realidade que ele desejasse. Você vai aprender como entrar no universo interno, como navegar pelas infinitas possibilidades que já existem dentro de você e como trazer qualquer uma delas para o que chamamos de realidade física. Mas antes de chegarmos na técnica, você precisa entender a magnitude do que Neville descobriu. Neville Goddard nasceu em Barbados em 1905 e passou a maior parte da vida adulta ensinando algo que ia contra tudo o que a sociedade acreditava. Enquanto as religiões diziam que Deus estava no céu, Neville dizia que Deus estava dentro de você. Enquanto a ciência dizia que o universo era algo externo, objetivo, independente de você, Neville dizia que o universo era sua própria consciência estendida. E ele não estava falando metaforicamente, ele estava falando literalmente. Deixa eu te explicar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Neste exato momento, você acredita que está olhando para uma tela, certo? Você acredita que essa tela está fora de você, que ela existe independentemente de você estar olhando ou não. Você acredita que existe um mundo físico sólido ao seu redor, com objetos, pessoas, lugares que existem por conta própria. Mas Neville perguntava: como você sabe disso? Como você realmente sabe que existe algo fora da sua consciência? Pensa comigo. Tudo o que você conhece sobre o mundo chegou até você através dos seus sentidos. Você vê, ouve, toca, cheira, saboreia, mas onde tudo isso está realmente acontecendo? No mundo ou na sua mente? Quando você vê uma árvore, a imagem da árvore está na sua consciência, não está? Quando você ouve um som, o som está sendo processado dentro da sua mente. Você nunca experimentou nada que não fosse dentro da sua própria consciência.
Neville levava isso ainda mais longe. Ele dizia que não é apenas a experiência que está dentro de você, é a própria coisa. A árvore que você vê não é uma árvore externa que envia sinais para o seu cérebro. A árvore é uma formação dentro da sua consciência. Ela não existe fora de você. Ela existe como você está consciente dela agora. E aqui está a parte que explode a cabeça das pessoas. Se você mudar a forma como está consciente da árvore, a árvore muda. Porque a árvore nunca foi externa, ela sempre foi interna. Isso vale para tudo. Seu corpo, sua conta bancária, seus relacionamentos, sua carreira, sua saúde, tudo isso são formações dentro da sua consciência. Elas não existem fora de você. Elas existem como você está consciente delas. E quando Neville descobriu isso, ele percebeu algo revolucionário. Se tudo está dentro da minha consciência, então eu posso mudar qualquer coisa mudando minha consciência. Eu não preciso manipular o mundo externo, eu só preciso mudar o mundo interno. E ele começou a testar isso. Ele começou a mudar deliberadamente sua consciência sobre diferentes áreas da vida dele. E o que acontecia? A realidade externa mudava para corresponder à mudança interna, sempre, sem exceção. Isso não era magia. Isso não era sorte. Era uma lei tão precisa quanto a matemática. Mude a consciência interna e a experiência externa muda automaticamente. Neville contava a história de quando ele estava em Nova York, pobre, sem dinheiro para voltar para Barbados e ver a família. Ele tinha um desejo ardente de estar lá, mas não tinha os meios. Então, ele fez algo que mudaria sua vida para sempre. Em vez de tentar conseguir o dinheiro primeiro, em vez de procurar oportunidades externas, ele foi direto para dentro. Toda noite, antes de dormir, ele assumia a consciência de que já estava em Barbados. Ele não visualizava estar em Barbados. Ele assumia a consciência, o sentimento, a sensação de já estar lá. E o que aconteceu? Em poucos dias, completamente do nada, um irmão dele, que estava bem financeiramente, teve um impulso inexplicável de pagar a passagem de Neville. Não havia razão lógica. O irmão simplesmente sentiu que precisava fazer isso. Neville foi para Barbados, e foi nesse momento que ele entendeu completamente. O universo não está lá fora respondendo aos meus pedidos. O universo está dentro de mim, reorganizando a realidade externa para corresponder à minha consciência interna. Essa descoberta muda absolutamente tudo, porque se o universo está dentro de você, então você nunca está separado de nada que deseja. A abundância não está lá fora esperando você merecê-la. A abundância já está dentro de você, esperando você se tornar consciente dela. O amor não está lá fora em outra pessoa. O amor já está dentro de você, esperando você assumi-lo. A saúde, o sucesso, a realização, tudo isso já está dentro de você agora. Você só precisa mudar a sua consciência para acessar essas realidades. Agora que você entendeu que o universo está dentro de você, a próxima pergunta é: como esse universo interno funciona? Como você navega por ele? Como você acessa as infinitas possibilidades que existem dentro da sua própria consciência? Neville passou décadas ensinando exatamente isso, e eu vou te dar o mapa completo agora. Primeira coisa que você precisa entender: sua consciência não é uma coisa única e fixa. Sua consciência é como um rádio que pode sintonizar diferentes estações. Cada estação é uma realidade diferente, uma versão diferente da sua vida. Neste momento, você está sintonizado numa estação específica. Talvez seja a estação da escassez financeira, ou da solidão, ou da doença, ou da frustração profissional. Mas existem infinitas outras estações disponíveis para você sintonizar. Existe uma estação onde você é abundante financeiramente. Existe uma estação onde você é profundamente amado.
Existe uma estação onde você é saudável e vibrante. Existe uma estação onde você é reconhecido e bem-sucedido. E todas essas estações existem agora, simultaneamente, dentro da sua consciência. Você não precisa criar essas realidades. Elas já existem. Você só precisa sintonizar nelas. E como você sintoniza? Através do que Neville chamava de assunção. Assumir significa tomar como verdadeiro algo antes de ter evidência física disso. Significa habitar a consciência de uma realidade antes dela se manifestar externamente. E Neville descobriu que quando você realmente assume uma nova consciência, quando você realmente passa a habitar uma nova estação, a realidade externa não tem escolha a não ser se reorganizar para refletir essa nova consciência. Deixa eu te dar um exemplo prático. Digamos que você quer mudar sua situação financeira. A maioria das pessoas olha para a conta bancária, vê o número baixo e sente escassez. Então elas pensam, preciso fazer algo para mudar esse número. Preciso trabalhar mais, ganhar mais, economizar mais. E elas começam a agir a partir do sentimento de escassez. Resultado, mais escassez, porque elas continuam sintonizadas na estação da escassez. Neville diria, não olhe para a conta bancária. Não tente mudar o número externamente. Vá para dentro. Encontre dentro da sua consciência a estação onde você é abundante. Como você se sentiria se tivesse abundância financeira agora? Não amanhã, não depois de conquistar, agora. Qual seria o sentimento? Talvez seja paz, segurança, liberdade, poder de escolha. Seja lá qual for o sentimento, assuma esse sentimento. Habite nele. Sintonize nessa estação. E aqui está o segredo que a maioria das pessoas perde. Não faça isso por 5 minutos e depois volte para a estação da escassez. Permaneça nessa nova estação. Viva a partir dela. Quando pensamentos de escassez vierem, e eles vão vir porque o cérebro está viciado na estação antiga, gentilmente retorne para a nova estação. Você não está lutando com os pensamentos, você está simplesmente escolhendo uma estação diferente. Neville ensinava que a consciência é o único poder criativo no universo. Não existe outro poder. As circunstâncias externas não têm poder. As outras pessoas não têm poder sobre você. O passado não tem poder. O único poder está na sua consciência agora, neste momento. E você tem total controle sobre em qual estação você sintoniza. Você pode não ter controle sobre o que aconteceu ontem, mas você tem controle total sobre em qual consciência você habita agora. E quando você muda a estação, quando você muda a consciência, algo mágico acontece. O universo inteiro dentro de você se reorganiza. E porque o universo externo é apenas um reflexo do universo interno, ele também se reorganiza. Oportunidades aparecem. Pessoas certas cruzam seu caminho. Sincronicidades acontecem. Mas entenda, essas coisas não estão vindo de fora. Elas estão vindo de dentro. Você está acessando possibilidades que já existiam dentro da sua consciência. Neville dava um exemplo poderoso. Ele dizia, imagine que você está num prédio muito alto com milhares de apartamentos. Cada apartamento tem uma decoração diferente, móveis diferentes, uma atmosfera diferente. Você pode visitar qualquer apartamento que quiser simplesmente andando até lá e abrindo a porta. Sua consciência é esse prédio. Cada estado de consciência é um apartamento. E você pode habitar qualquer um deles à vontade. Neste momento, você está num apartamento específico. Talvez seja o apartamento da limitação, da dúvida, da insuficiência. Mas alguns andares acima existe o apartamento da abundância. Existe o apartamento do amor. Existe o apartamento da saúde perfeita. Você não precisa construir esses apartamentos. Eles já existem.
Você só precisa sair do apartamento atual e entrar no novo. E como você faz isso? Através da assunção. Você assume o sentimento, a consciência, a realidade do novo apartamento. Agora que você entendeu que o universo está dentro de você e que sua consciência funciona como um dial de rádio que pode sintonizar diferentes realidades, vamos aos 3 princípios fundamentais que Neville ensinou sobre como esse universo interno opera. Se você entender esses 3 princípios, você vai ter o poder de mudar qualquer área da sua vida. Primeiro princípio: a consciência é a única realidade. Não existe nada fora da consciência. Tudo o que você experimenta, tudo o que você chama de realidade, está acontecendo dentro da sua consciência agora. O mundo que você vê não é a causa das suas experiências, é o efeito. A causa está sempre na consciência. Então, se você quer mudar qualquer efeito na sua vida, você precisa mudar a consciência que está produzindo esse efeito. Isso significa que você precisa parar de tentar mudar as coisas lá fora. Pare de tentar convencer as pessoas. Pare de tentar forçar oportunidades. Pare de tentar manipular circunstâncias. Tudo isso é esforço desperdiçado porque você está tentando mudar o efeito. Vá direto para a causa. Mude sua consciência e o efeito muda automaticamente. É como mudar o canal da TV. Você não tenta mudar o programa apontando o controle remoto para a tela. Você muda o canal e um novo programa aparece. Segundo princípio, assunção solidifica fato. Neville repetia isso constantemente. O que você assume como verdadeiro se torna verdadeiro na sua experiência, independentemente de fatos externos. Você assume pobreza, você experimenta pobreza. Você assume abundância, você experimenta abundância. Você assume rejeição, você experimenta rejeição. Você assume amor, você experimenta amor. A assunção sempre vence os fatos. E aqui está o que muitas pessoas não entendem. Quando Neville fala de assunção, ele não está falando de pensamento positivo. Ele não está falando de repetir afirmações vazias, enquanto por dentro você sente o oposto. Assunção é uma mudança real no seu estado de ser. É quando você realmente passa a habitar uma nova consciência, não apenas mentalmente, mas emocionalmente, vibratoriamente, em todos os níveis do seu ser. Como você sabe se realmente assumiu algo? Simples. Você não precisa mais se convencer. Você não precisa mais se esforçar para acreditar. Você simplesmente sabe. É como quando você sabe seu próprio nome. Você não precisa se convencer todos os dias que esse é seu nome. Você simplesmente sabe. Quando você realmente assume uma nova realidade, você tem essa mesma certeza inabalável, mesmo sem evidência física ainda. Terceiro princípio: imaginação cria realidade. Neville dizia que a imaginação humana é Deus em ação. Não é fantasia, não é escapismo, é o poder criativo literal do universo operando através de você. Toda realidade começa primeiro como uma imagem na consciência. Tudo o que existe no mundo físico foi primeiro imaginado por alguém. A cadeira onde você está sentado foi imaginada antes de ser construída. O celular que você usa foi imaginado antes de ser fabricado. Sua vida atual foi imaginada, conscientemente ou inconscientemente, antes de se manifestar. E o que isso significa para você? Significa que sua imaginação não é uma ferramenta de entretenimento. É uma ferramenta de criação. Quando você imagina algo, você não está fantasiando sobre algo que está lá fora. Você está criando dentro do universo da sua consciência. E quando você imagina com sentimento, quando você combina a imagem com a emoção de realidade cumprida, você imprime essa criação na sua consciência. E uma vez impressa na consciência, ela deve se manifestar externamente. Neville ensinava uma técnica específica que ele usava constantemente. Ele chamava de implicação.
Em vez de imaginar o evento que você quer, imagine algo que implica que o evento já aconteceu. Por exemplo, se você quer um novo emprego, não fique imaginando a entrevista. Imagine um amigo te parabenizando pelo novo emprego. Se você quer um relacionamento, não fique imaginando conhecer a pessoa. Imagine estar já vivendo o relacionamento, talvez uma conversa íntima ou um momento de conexão profunda. Por que imaginar a implicação é mais poderoso? Porque quando você imagina a implicação, você automaticamente assume que o desejo já foi cumprido. Seu amigo só vai te parabenizar pelo emprego se você já conseguiu o emprego. Então, ao imaginar a implicação, você está assumindo a realidade do desejo cumprido. E lembra do segundo princípio? Assunção solidifica fato. Então, a implicação é uma forma de forçar sua mente a assumir a nova realidade. Neville tinha um estudante que queria desesperadamente sair de um emprego que odiava. Esse estudante tentou de tudo. Mandou currículos, fez networking, procurou oportunidades. Nada funcionava. Então, ele procurou Neville, e Neville ensinou a técnica da implicação. Neville disse: toda noite antes de dormir, imagine que você está entregando sua carta de demissão. Sinta a liberdade, o alívio, a excitação de estar saindo. Não se preocupe com o como. Apenas imagine a implicação de que você está livre. O estudante fez isso religiosamente por 3 semanas. E então, algo incrível aconteceu. A empresa onde ele trabalhava anunciou uma reestruturação. Várias posições seriam eliminadas e ofereceriam pacotes generosos de demissão voluntária. Esse estudante foi um dos primeiros a aceitar. Ele saiu com dinheiro no bolso e tempo para encontrar algo melhor. Ele não forçou isso. Ele não manipulou nada. Ele simplesmente mudou sua consciência interna e o universo externo se reorganizou para refletir essa mudança. Esses 3 princípios funcionam juntos. A consciência é a única realidade, então você precisa trabalhar na consciência, não nas circunstâncias. A assunção solidifica fato, então você precisa realmente assumir a nova realidade, não apenas desejar ela. E a imaginação cria realidade. Então você precisa usar sua imaginação deliberadamente para imprimir a nova realidade na sua consciência. Quando você combina esses 3 princípios, você se torna um criador consciente da sua vida. Neville descobriu que existe um momento específico do dia onde o acesso ao universo interno é mais poderoso, mais direto, mais efetivo. Esse momento é o que ele chamava de estado antes do sono. É aquele período entre estar completamente acordado e estar completamente dormindo. É quando seu corpo está relaxado, sua mente consciente está quieta, mas você ainda mantém um fio de consciência. E nesse estado, o universo interno está completamente aberto para você. Por que esse momento é tão especial? Porque durante o dia, sua mente consciente está hiperativa. Ela está analisando, julgando, duvidando, resistindo. Ela está olhando para o mundo externo e tirando conclusões baseadas no que vê, e essas conclusões reforçam a realidade atual. Você vê pobreza, conclui que é pobre, sente pobreza, cria mais pobreza. É um ciclo vicioso, mas no estado antes do sono, a mente consciente relaxa, as defesas caem, e você tem acesso direto à mente subconsciente, que é onde toda a criação acontece. A mente subconsciente não analisa, ela não julga, ela não duvida. Ela simplesmente aceita o que você imprime nela e começa a trabalhar para manifestar isso. É como um solo fértil que aceita qualquer semente que você plante. Você planta medo, ela faz crescer mais situações de medo. Você planta abundância, ela faz crescer mais situações de abundância. Ela é imparcial, ela simplesmente reflete o que você coloca nela. Então, o que Neville fazia?
Toda noite, sem exceção, ele usava aquele momento antes do sono para imprimir deliberadamente na sua mente subconsciente a realidade que ele desejava. E ele ensinou um método específico, passo a passo, que qualquer pessoa pode usar. Deixa eu te ensinar agora mesmo, exatamente como Neville ensinava. Primeiro passo: deite-se confortavelmente na sua cama, da forma que você normalmente dorme. Feche os olhos. Comece a relaxar o corpo sistematicamente. Relaxe os pés, as pernas, o abdômen, o peito, os braços, o pescoço, a cabeça. Deixe o corpo ficar pesado, solto, completamente relaxado. Esse relaxamento físico é crucial, porque quando o corpo relaxa, a mente consciente também relaxa. Segundo passo: enquanto seu corpo relaxa, sua mente vai começar a ficar sonolenta. Não lute contra isso. Na verdade, cultive esse estado. Você quer estar naquele ponto onde você não está mais completamente acordado, mas ainda não está dormindo. É um estado muito específico. Você pode sentir uma sensação de flutuação, ou de estar caindo, ou de estar expandindo. Esses são sinais de que você está entrando no estado certo. Terceiro passo. Agora vem a parte mais importante. Nesse estado relaxado e sonolento, construa uma cena mental simples, que implica que seu desejo já foi cumprido. Não uma cena do desejo acontecendo, mas uma cena que só poderia acontecer se o desejo já tivesse sido cumprido. Por exemplo, se você quer um relacionamento, não imagine conhecer a pessoa. Imagine estar deitado na cama com essa pessoa, sentindo a conexão, a intimidade, a naturalidade de estar junto. Isso implica que o relacionamento já existe. A cena precisa ser simples. Neville enfatizava isso constantemente. Não crie uma cena complexa com muitos elementos. Crie uma cena de 3 a 5 segundos, algo que você possa repetir facilmente. E essa cena precisa envolver você. Não seja um observador assistindo você mesmo. Seja você dentro da cena, vendo através dos seus próprios olhos, sentindo com seu próprio corpo. E isso é crucial para a impressão ser efetiva. Quarto passo: repita essa cena várias vezes, em loop, como um pequeno filme de 3 segundos tocando repetidamente. E enquanto você repete, adicione o ingrediente secreto que Neville dizia ser absolutamente essencial: o sentimento. Não apenas veja a cena, sinta a realidade dela. Sinta a alegria, a gratidão, o alívio, a satisfação de que aquilo é real agora. O sentimento é o que imprime a cena na mente subconsciente. Sem sentimento, é apenas fantasia. Com sentimento, é criação. Quinto passo: continue repetindo a cena com sentimento até que você naturalmente adormeça. Esse é o ponto crítico. Você não faz a cena por 5 minutos e depois para. Você faz a cena até literalmente adormecer dentro dela. Por quê? Porque quando você adormece, você solta o controle consciente completamente. E a última coisa que você imprimiu na sua mente subconsciente é o que ela vai trabalhar durante toda a noite. É como dar uma instrução para um trabalhador. Lembre-se, você não está no universo. Enquanto O universo eu está durmo, em trabalhe você. nisto. E isso E o muda que acontece absolutamente então? Tudo. Durante o sono, sua mente subconsciente começa a reorganizar o universo interno. Ela começa a criar pontes de eventos, sincronicidades, oportunidades que vão manifestar a cena que você imprimiu. E porque o universo externo é apenas um reflexo do universo interno, essas mudanças internas começam a aparecer externamente. Às vezes rápido, às vezes gradualmente, mas sempre inevitavelmente. Neville contava a história de uma mulher que queria desesperadamente se casar. Ela estava com 40 e poucos anos e achava que o tempo tinha passado. Ela procurou Neville e ele ensinou essa técnica. Ele disse:
toda noite. Imagine que você está usando uma aliança de casamento. Não imagine a cerimônia. Não imagine conhecer o homem. Apenas imagine que você está olhando para sua mão e vendo a aliança ali. Sinta o peso dela. Sinta a realidade de ser casada e adormeça nesse sentimento. A mulher fez isso fielmente e em poucas semanas ela reencontrou um antigo amigo numa reunião casual. Uma conversa levou a outra, um encontro levou a outro, e em 6 meses eles estavam casados. Mas aqui está o que é importante. Quando Neville perguntou a ela como aconteceu, ela disse que pareceu completamente natural. Não pareceu forçado ou manipulado. Pareceu que as coisas simplesmente fluíram do jeito que deveriam fluir. E é exatamente assim que funciona quando você muda o universo interno. Agora, eu seria desonesto se não te contasse sobre os obstáculos que você vai encontrar quando começar a aplicar isso. Porque você vai encontrar obstáculos. Todo mundo encontra. A questão não é se você vai enfrentar resistência, mas como você vai lidar com ela. E Neville ensinava exatamente como superar cada um desses obstáculos. Primeiro obstáculo, o teste dos sentidos. Você começa a fazer a técnica. Você assume a nova consciência. E então você abre os olhos e vê a mesma realidade antiga. Sua conta bancária ainda mostra o mesmo número. Seu corpo ainda parece o mesmo. Seu relacionamento ainda está do mesmo jeito. E seus sentidos gritam: viu? Não funcionou. Isso é bobagem. Volte para a realidade. E aqui está o que a maioria das pessoas faz. Elas acreditam nos sentidos. Elas deixam a evidência externa destruir a assunção interna. E no momento que fazem isso, elas voltam para a consciência antiga e continuam criando a mesma realidade antiga. Neville dizia que esse é o maior teste. Ele chamava isso de andar sobre as águas. Você precisa ter mais fé na sua assunção interna do que na evidência externa. Você precisa entender que a evidência externa é o passado se manifestando, e você está criando um novo futuro internamente. Como você supera esse obstáculo? Você precisa entender que existe um intervalo de tempo entre a impressão interna e a manifestação externa. É como plantar uma semente. Você planta hoje, mas a árvore não aparece amanhã. Existe um período de gestação. E durante esse período, você precisa manter a fidelidade à nova consciência. Toda vez que seus sentidos tentarem te convencer do contrário, você gentilmente retorna para a assunção. Você não luta com os sentidos. Você simplesmente escolhe acreditar na realidade interna, não na externa. Segundo obstáculo, a mente duvidosa. Você faz a técnica e imediatamente pensamentos de dúvida aparecem. E se não funcionar? E se eu estiver me enganando? E se for tarde demais? E se eu não mereço? Esses pensamentos são normais. Eles são o velho padrão mental resistindo à mudança. E se você se envolver com esses pensamentos, se você começar a argumentar com eles, você os fortalece. Neville ensinava uma abordagem diferente. Ele dizia: não lute com os pensamentos de dúvida. Simplesmente os ignore. Quando um pensamento de dúvida aparecer, não dê atenção a ele. Deixe ele passar como uma nuvem no céu. E gentilmente retorne para a Assunção. Pense na Assunção como uma estação de rádio. A dúvida é outra estação tocando ao fundo. Você não precisa desligar a estação da dúvida. Você só precisa aumentar o volume da estação da Assunção até a dúvida não ser mais audível. E aqui está algo importante. Você não precisa ter certeza absoluta o tempo todo. Você não precisa nunca duvidar. Você só precisa voltar para a Assunção mais vezes do que volta para a dúvida. É como treinar um músculo. No começo é fraco. Você duvida muito e assume pouco. Mas com prática, você assume muito e duvida pouco. E eventualmente a assunção se torna tão natural que a dúvida nem aparece mais. Terceiro obstáculo, a impaciência.
Você quer os resultados agora. Você faz a técnica por 3 dias e fica checando a realidade externa a cada hora. Onde estão os resultados? Porque nada mudou ainda. Eu estou fazendo errado? E essa impaciência, essa necessidade de ver resultados imediatos, na verdade, retarda todo o processo. Por quê? Porque quando você está impaciente, você está vindo de um lugar de falta. Você está dizendo, eu não tenho isso ainda, então eu preciso que apareça rápido. Mas lembra do segundo princípio? Assunção solidifica fato. Quando você realmente assumiu algo, você não está impaciente, você está em paz. Você sabe que já tem aquilo internamente e que é apenas uma questão de tempo até aparecer externamente. É como estar grávida. Uma mulher grávida não fica impaciente todos os dias. Ela sabe que o bebê vai nascer no tempo certo. Ela simplesmente vive a vida sabendo que está grávida. Como você supera a impaciência? Você se foca no sentimento presente, não no resultado futuro. Em vez de perguntar quando vai manifestar, pergunte: estou habitando o sentimento correto agora? Estou vivendo na consciência do desejo cumprido agora? O momento presente é tudo o que existe. E quando você vive no presente com a consciência correta, o futuro cuida de si mesmo. Quarto obstáculo, o apego ao como. Sua mente quer saber como aquilo vai acontecer. Se você quer dinheiro, sua mente começa a calcular de onde vai vir, quem vai me dar, que oportunidade vai aparecer. E quando você não consegue ver um caminho lógico, você desiste da assunção. Neville dizia que isso é fatal. O como nunca é sua responsabilidade. Sua única responsabilidade é assumir o estado, habitar a consciência do desejo cumprido. O universo interno vai encontrar o caminho. E muitas vezes o caminho que aparece é completamente diferente do que você imaginava. Você pode estar assumindo abundância financeira esperando um aumento no trabalho. Mas o que aparece é uma oportunidade de negócio, ou uma herança inesperada, ou alguém te paga uma dívida antiga que você nem lembrava. O universo é infinitamente criativo. Ele tem milhões de caminhos para manifestar sua assunção, mas ele só pode fazer isso se você soltar o controle de como vai acontecer. Neville contava de um homem que queria uma casa específica, numa área específica, por um preço específico. Esse homem fez a técnica assumindo que já morava naquela casa, mas sua mente ficava obcecada com o como. Ele não tinha dinheiro para a entrada, não tinha crédito aprovado, não via nenhum caminho possível. E essa obsessão com o como estava bloqueando a manifestação. Então Neville disse a ele: esqueça o como. Você não é o criador do caminho, você é o criador do fim. Assuma que você já mora na casa, viva nesse sentimento e deixe o universo mostrar o caminho. O homem finalmente soltou. E 3 meses depois, a empresa onde ele trabalhava ofereceu uma realocação. Parte do pacote incluía assistência com moradia. E adivinha em que área tinha uma casa disponível? Exatamente onde ele queria. O universo encontrou um caminho que ele nunca poderia ter planejado. Quinto obstáculo, o medo do fracasso. Você tem medo de tentar e não funcionar. Você tem medo de assumir a nova consciência e depois ter que voltar para a antiga se não manifestar. Você tem medo de ser ridículo, de estar se enganando, de estar perdendo tempo, e esse medo te paralisa. Você nunca realmente assume porque você está com um pé na assunção e outro pé na dúvida, pronto para recuar ao primeiro sinal de dificuldade. Neville dizia: você precisa queimar as pontes. Quando você assume uma nova consciência, você precisa se comprometer completamente com ela. Não como um experimento, não como um teste, mas como uma mudança permanente de identidade. Você não está tentando ser rico, você é rico. Você não está tentando ser amado, você é amado. Você não está tentando ser saudável, você é saudável. E quando você se compromete completamente, quando você queima as pontes,
algo dentro de você muda. E essa mudança interna é o que cria a mudança externa. E aqui está uma verdade libertadora. Você não pode falhar nisso. Por quê? Porque você não está tentando fazer algo acontecer. Você está simplesmente sendo. E o ser sempre precede o ter. Quando você realmente é algo internamente, você inevitavelmente tem a manifestação externa disso. Pode demorar 3 dias, 3 semanas, 3 meses, mas é inevitável. Então, não existe falha. Existe apenas persistência até a manifestação. Agora, vamos falar sobre como transformar tudo isso em uma prática diária que vai mudar sua vida permanentemente. Porque entender a teoria é uma coisa, aplicar consistentemente é outra completamente diferente. E Neville era muito prático. Ele não ensinava conceitos abstratos. Ele ensinava um estilo de vida, uma forma de ser no mundo. A primeira coisa que você precisa fazer todo dia é escolher conscientemente em qual estado você vai habitar. Isso parece simples, mas a maioria das pessoas nunca faz isso. Elas acordam e imediatamente reagem à realidade externa. Checam o celular, veem as notícias, pensam nos problemas, entram no modo sobrevivência. E com isso, elas entram automaticamente no mesmo estado de consciência de ontem, que cria os mesmos resultados de sempre. Neville dizia: os primeiros momentos depois de acordar são sagrados. É quando você define o tom do dia inteiro. Então, antes de checar o celular, antes de levantar da cama, antes de fazer qualquer coisa, dedique 5 a 10 minutos para assumir o estado que você quer habitar. Se você quer abundância, assuma o sentimento de abundância. Se você quer amor, assuma o sentimento de ser amado. Se você quer saúde, assuma o sentimento de vitalidade. Faça isso antes de qualquer outra coisa. Como exatamente fazer isso? Você pode usar uma cena curta, como ensinei no capítulo anterior. Ou você pode simplesmente habitar o sentimento sem cena nenhuma. Feche os olhos, respire fundo algumas vezes e pergunte a si mesmo: como eu me sentiria se eu já fosse aquilo que desejo? E então, simplesmente permita esse sentimento preencher você. Não force, não finja. Apenas convide gentilmente o sentimento e permita que ele cresça naturalmente. A segunda prática diária é a vigilância mental. Durante o dia, seus pensamentos vão tentar te puxar de volta para a consciência antiga. Alguém vai dizer algo que dispara medo. Você vai ver algo que dispara escassez. Você vai lembrar de algo que dispara dor. E esses gatilhos vão tentar te fazer voltar para o estado antigo. Aqui está onde a vigilância entra. Neville dizia: observe seus pensamentos como um guardião observa um portão. Não deixe entrar pensamentos que contradizem sua assunção. Quando um pensamento de falta vem, não se envolva com ele. Quando um pensamento de medo vem, não alimente ele. Simplesmente observe o pensamento aparecer, reconheça que ele não serve à sua nova consciência e gentilmente retorne para a assunção. Isso parece difícil no começo, mas com prática se torna automático. Uma técnica que Neville ensinava para a vigilância mental era a revisão. Durante o dia, quando algo negativo acontece ou quando você reage de uma forma que não está alinhada com sua nova consciência, você revisa mentalmente aquilo. Você reproduz a cena na sua mente, mas dessa vez você responde da forma que a nova versão de você responderia. Por exemplo, se alguém te ofendeu e você reagiu com raiva, você revisa a cena e dessa vez você responde com paz e confiança. Isso reprograma sua mente subconsciente e muda a criação futura. A terceira prática diária é a técnica do estado antes do sono, que já expliquei detalhadamente. Toda noite, sem exceção, você usa aqueles momentos antes de dormir para imprimir na sua mente subconsciente a realidade que você quer criar. Essa é a prática mais poderosa que Neville ensinava.
Ele mesmo fazia isso todos os dias da vida dele. E ele dizia que se você tivesse que escolher apenas uma prática, escolha essa. Por que toda noite? Porque você dorme todos os dias, e se você está dormindo de qualquer jeito, por que não usar aquele momento para criar deliberadamente? É como ter um trabalhador poderoso que trabalha para você 8 horas por noite. Você pode deixar esse trabalhador fazer o que quiser, ou você pode dar instruções específicas. A maioria das pessoas vai dormir sem dar nenhuma instrução, e então a mente subconsciente simplesmente perpetua os padrões existentes. Mas quando você dá uma instrução clara através da cena e do sentimento, você redireciona todo esse poder criativo. A quarta prática é viver a partir do fim. Isso significa que durante o dia você toma decisões não baseado em quem você foi, mas baseado em quem você está se tornando. Se você está assumindo abundância, você não age como uma pessoa pobre esperando ficar rica. Você age como uma pessoa abundante agora. Isso não significa gastar dinheiro que você não tem. Significa ter a postura interna, a confiança, a generosidade, a mentalidade de alguém que é abundante. Se você está assumindo um relacionamento amoroso, você não age como alguém desesperado procurando amor. Você age como alguém que já é amado. Você se trata com amor, você se respeita, você emana a energia de alguém que é valorizado. E essa energia atrai as circunstâncias que correspondem a ela. Viver a partir do fim é sobre ser agora quem você será quando tiver aquilo que deseja. Neville contava que um dos erros mais comuns que as pessoas fazem é dividir a vida em antes e depois. Antes eu manifestar, eu vou ser assim. Depois eu manifestar, eu vou ser assado. Mas isso mantém você eternamente no antes, porque você está dizendo, eu não sou isso ainda. Em vez disso, você precisa colapsar o antes e o depois. Você precisa ser no presente aquilo que você seria no futuro. E quando você faz isso, o futuro vem até você, porque você já está vibrando na frequência dele. A quinta prática diária é a gratidão antecipada. Isso é diferente de gratidão pelo que você já tem, embora isso também seja importante. Gratidão antecipada é você sentir gratidão pelo que você está manifestando antes mesmo de aparecer fisicamente. É você agradecer por estar abundante quando a conta ainda mostra pouco. É você agradecer pelo relacionamento quando ainda está solteiro. É você agradecer pela saúde quando ainda está doente. Isso pode parecer estranho, mas é extremamente poderoso. Por quê? Porque gratidão é o sentimento de algo recebido. Quando você sente gratidão por algo, você automaticamente assume que aquilo é seu. E lembra do segundo princípio? Assunção solidifica fato. Então, quando você sente gratidão antecipada, você está assumindo que já recebeu. E com isso, você acelera a manifestação. Neville sugeria que toda manhã e toda noite você dedique um momento para sentir gratidão pelas coisas que você está manifestando. Não uma gratidão forçada ou mecânica, mas uma gratidão genuína, como se você já tivesse recebido aquilo. Você pode dizer mentalmente, obrigado por essa abundância financeira. Obrigado por esse amor maravilhoso. Obrigado por essa saúde vibrante. E sinta a gratidão real no seu peito enquanto diz isso. A sexta e última prática diária é a persistência inabalável. Neville dizia que a diferença entre quem manifesta e quem não manifesta não é talento, não é sorte, não é merecimento. É persistência. É continuar assumindo mesmo quando nada parece mudar. É manter a fidelidade à nova consciência, mesmo quando o mundo externo grita o contrário. É ser como a água que goteja na pedra até finalmente fazer um buraco. Você vai ter dias em que vai parecer fácil. Você vai estar no estado, tudo vai fluir, você vai sentir que está funcionando. E você vai ter dias em que vai parecer impossível.
Você vai duvidar, vai se frustrar, vai querer desistir. Esses dias difíceis são os mais importantes. É nesses dias que você constrói o músculo da manifestação. É nesses dias que você prova para si mesmo que você está comprometido com a nova consciência, independentemente das circunstâncias. Neville tinha uma frase que ele repetia constantemente: não faça isso por uma semana e desista. Não faça por um mês e desista. Faça isso até manifestar, e então continue fazendo para a próxima coisa. Torne isso um estilo de vida. Porque a verdade é que você já está usando sua consciência para criar o tempo todo. A questão é se você está fazendo isso conscientemente ou inconscientemente, se deliberadamente ou por padrão. Essas práticas diárias te colocam no comando consciente da sua criação. E aqui está uma última coisa sobre a prática diária. Seja gentil consigo mesmo. Você não precisa ser perfeito. Você vai ter dias em que vai esquecer de fazer as práticas. Dias em que vai cair na consciência antiga. Dias em que vai duvidar e reclamar e resistir. Tudo bem, isso é parte do processo. Não se julgue, não se culpe. Simplesmente reconheça que você saiu do estado e gentilmente retorne. Cada vez que você retorna, você fortalece o novo padrão. E, eventualmente, o novo padrão se torna tão forte que se torna sua natureza automática. Neville viveu esses ensinamentos. Ele não era um teórico. Ele manifestou viagens, relacionamentos, carreira, abundância, tudo usando exatamente essas práticas. E ele ensinou milhares de pessoas que também manifestaram coisas incríveis, não porque eram especiais, mas porque aplicaram consistentemente os princípios. E você pode fazer o mesmo. Você tem dentro de você o mesmo universo que Neville tinha. Você tem o mesmo poder criativo. Você só precisa acessá-lo conscientemente e usá-lo deliberadamente. Então, recapitulando suas práticas diárias, escolha seu estado ao acordar, mantenha vigilância mental durante o dia, use a revisão quando necessário, pratique a técnica do estado antes do sono toda noite, viva a partir do fim, cultive gratidão antecipada e persista inabalável até a manifestação. Faça isso consistentemente e sua vida inteira vai se transformar. Não porque você está fazendo mágica, mas porque você está finalmente usando o poder que sempre teve dentro de você. Agora, antes de terminarmos, eu quero te dar um exercício específico que você pode começar hoje mesmo. Um exercício simples, mas extremamente poderoso, que vai te dar uma experiência direta do que estamos falando. Porque uma coisa é entender teoricamente, outra coisa é experimentar pessoalmente. E quando você experimenta, quando você vê algo mudar na sua vida através dessa prática, você nunca mais vai duvidar. Você vai saber com certeza absoluta que o universo está dentro de você e que você tem controle total sobre ele. Aqui está o exercício. Escolha algo pequeno para manifestar. Não escolha algo enorme logo de cara. Escolha algo que seria bom ter, mas que não tem muita carga emocional. Talvez uma vaga de estacionamento num lugar específico. Talvez uma mensagem de uma pessoa específica. Talvez encontrar um objeto que você precisa. Algo pequeno e específico. Agora, toda noite pelos próximos 7 dias, antes de dormir, faça o seguinte. Construa uma cena simples de 3 segundos que implica que você já recebeu aquilo. Se é uma vaga de estacionamento, imagine que você está estacionando o carro naquela vaga específica. Se é uma mensagem, imagine que você está lendo a mensagem no celular. Se é um objeto, imagine que você está segurando o objeto nas suas mãos. Repita essa cena várias vezes, sentindo a realidade dela, até adormecer. Faça isso por 7 noites consecutivas, sem checar os resultados, sem ficar ansioso, apenas fazendo a prática.
E depois de 7 noites, observe o que acontece. Muitas vezes a manifestação vem de formas inesperadas. A pessoa te manda mensagem por um motivo completamente aleatório. Você encontra a vaga exatamente quando precisa. O objeto aparece de uma forma que você nunca teria previsto. E quando isso acontecer, você vai ter uma prova pessoal de que isso funciona. Você não vai mais precisar acreditar no que eu estou falando ou no que Neville falava. Você vai ter sua própria experiência. E essa experiência vai te dar a confiança para aplicar isso em áreas maiores da sua vida. Você vai começar a manifestar coisas mais significativas. E, eventualmente, essa prática vai se tornar tão natural que você vai estar conscientemente criando sua vida o tempo todo. Então, este é o seu desafio. Escolha algo pequeno agora mesmo. Decida qual vai ser sua cena de 3 segundos. E esta noite, quando você for dormir, comece a prática. 7 noites, sem pular nenhuma. E depois, volte aqui e me conta o que aconteceu. Eu adoraria ouvir sua história de manifestação. E lembre-se, o universo está dentro de você. Não em algum lugar distante no espaço. Não em outra dimensão. Dentro de você agora. Toda possibilidade que você pode imaginar já existe dentro do universo da sua consciência. Você não precisa criar essas possibilidades. Você só precisa selecionar qual delas você quer experienciar. E você seleciona através da sua assunção, através do estado que você habita, através da consciência que você mantém. Neville passou 40 anos ensinando isso porque ele queria que as pessoas entendessem o poder que elas têm. Ele queria que você soubesse que você não é uma vítima das circunstâncias. Você não é um joguete do destino. Você não precisa implorar a um Deus externo por favores, porque Deus não está fora de você. Deus é sua própria consciência. E quando você entende isso, quando você realmente absorve essa verdade, você percebe que sempre teve todo o poder. Você só não sabia como acessá-lo. Agora você sabe. Você tem o conhecimento, você tem as técnicas, você tem as práticas diárias. Você tem tudo o que precisa para transformar sua vida completamente. A única pergunta que resta é: você vai aplicar, você vai fazer o trabalho, você vai assumir a nova consciência e persistir até a manifestação? Porque o conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. É só quando você aplica que a mágica acontece. Se este vídeo fez sentido para você, se algo dentro de você reconheceu a verdade do que foi dito aqui, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu vou continuar trazendo os ensinamentos mais profundos de Neville Goddard, de forma prática e aplicável. E se você fez o exercício e manifestou algo, por favor, compartilhe nos comentários. Suas histórias inspiram outras pessoas a tentar também. O universo está dentro de você, sempre esteve, sempre estará. Você é muito mais poderoso do que jamais imaginou. Você não precisa mudar o mundo externo, você só precisa mudar o mundo interno. E quando o mundo interno muda, o externo não tem escolha. Ele precisa mudar também. É uma lei, é automático, é inevitável. Então comece hoje, não amanhã, não na segunda-feira. Hoje, escolha seu estado, construa sua cena, assuma seu desejo cumprido e deixe o universo dentro de você fazer o que ele sempre fez, criar a realidade externa que corresponde à consciência interna que você mantém. É assim que sempre funcionou. É assim que sempre vai funcionar. E agora que você sabe disso, você nunca mais vai ser o mesmo. Um abraço forte e até o próximo vídeo.